Olá, abençoados, abençoado de Deus, boa noite. Mais uma vez aqui, reunido através desse canal Haroldo Lira CE. Sejam todos bem-vindos a mais um entendimento da Bíblia com a mente de Cristo, desejando que a paz de Deus e o entendimento de sua palavra esteja com vocês. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo também que você se inscreva aí no canal, se você não é inscrito. Compartilhe os vídeos para que outras pessoas venham ter o entendimento da leitura da Bíblia com a mente de Cristo. E como eu sempre inicio esses vídeos dizendo para vocês, revelando para vocês que a Bíblia é um conjunto de livros históricos, porque tudo já se cumpriu, porque tudo já aconteceu e que foi para a geração de Jesus de Nazaré, foi para a geração dos discípulos de Jesus, e que o Brasil não existia, e que toda a Bíblia tem um destinatário, e esse destinatário é para fazer, para aguardar, para esperar, foi o povo de Israel. Não tem nada a ver conosco. E quando nós nascemos, toda a humanidade que nasceu após o ano 70, já nasceu com a obra de Deus toda consumada. E Paulo foi levantado para pregar o mistério que estava oculto, para dizer para eles lá que era para eles viverem por fé exatamente naquilo que Deus havia consumado. E que nós também temos que viver e adorar a Deus somente pela fé e adorá-lo em espírito e em verdade, crendo na sua obra que já foi consumada. Não é para você ter religião, não é para tu ter igreja, não é para tu ter o cão chamado pastor, nem papa, nem padre, nem religião nenhuma, abençoado. Porque a religião, toda ela, sempre foi e é contra Deus. Porque não aceita que Ele já fez todas as coisas. E eles ensinam a você esperar, a você aguardar, a você fazer, a você dar, a você servir, a você receber. E não tem mais nada. Nada disso tem mais para você fazer. Porque Ele já fez. Foi Ele que fez. Nós não podemos fazer nada, porque senão nós queremos dividir a glória de Deus conosco. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, hoje eu vou falar para vocês da morte de Jesus, também conhecido como Filho do Homem, do qual veio somente para Israel. O Jesus de Nazaré, que não existe mais. O Jesus de Nazaré foi passado, um judeu, conhecido também como Messias, e que as Escrituras falam que ele viria somente para eles lá, para os judeus daquela geração, da geração que se consumou no ano 70. Entende, abençoado? Então, deixa eu ler para vocês e te explicar, o que já foi consumado, e te explicar como que foi consumado. Olha, a morte de Jesus, João 19, 28. Olha, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, o que é, Lira, a palavra consumada? Consumada é que já tinha sido feito tudo aquilo do qual ele, o Filho do Homem, veio fazer. E o que foi que ele veio fazer? Cumprir a lei e os profetas. O que foi passado os profetas?
as profecias em que Deus revelou aos profetas e que ele prometeu para aquele povo lá, para o povo de Israel. Então, o Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, do qual o próprio Deus estava dentro dele, como está hoje nós, né? Ele não veio abrogar a lei, ele não veio pôr fim à lei, como ele disse lá em Mateus. E o que foi que ele veio fazer? Cumprir. Isso aqui foi o que ele disse na cruz: está consumado. A lei e os profetas. Tudo aquilo que ele veio fazer no mundo. E é importante vocês entenderem, né, do qual a religião não te explica, que quando Jesus de Nazaré falou na cruz: está consumado, né, é importante dizer que esse está consumado foi toda a obra de Deus espiritualmente. Ou seja, a lei de Moisés, os profetas, juridicamente, terrena, fisicamente, para Deus, não tinha mais nenhum valor, porque ele já tinha consumado, ele já tinha feito. Entende, abençoado? Antes, porém, todavia, contudo, como a profecia de Mateus 24, 34, Jesus de Nazaré, disse que todas essas coisas, as coisas de Mateus 1 até o 33, e no 34 ele diz que todas essas coisas não ia passar daquela geração, aquela geração em que eles lá estavam vivendo, que ele falou no ano 30, morreu no ano 33, uma geração da Bíblia, são 40 anos, 30 com 40, 70. Então no ano 70 se consumou a escatologia, se consumou toda a Bíblia, fisicamente, juridicamente, lá em Israel. Ou seja, se cumpriu Daniel 9:24, do que fala da invasão do Império Romano, para a vingança de Deus sobre aquela geração, sobre aquele povo que mataram os profetas, que mataram Jesus, sobre o sangue derramado de todos eles lá, de todos os profetas. E que a profecia de Jesus de Nazaré, de Mateus 24, 34, né, que tudo essas coisas não passaria desta geração. Esta geração a que ele estava vivendo. Não é esta e nem é para o futuro. Por isso que você não tem nada para fazer mais, porque ele já fez. É para tu crer, abençoado. É para você crer. Então, no ano 70, o Império Romano, chefiado pelo general Tito, invadiu Jerusalém, derrubou o templo. Isso foi a grande tribulação, do qual foi prometida lá em Mateus 24, do 1 até o 33. Então, olha, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, como é que você, abençoado, você quer cumprir a Escritura, tu quer esperar, tu quer fazer, tu quer pedir, tu quer dar, tu quer servir, dizendo que está servindo a Deus? Se ele disse aqui que tudo já foi consumado, não tem nada para tu fazer, bebê. Ele levantou o apóstolo Paulo para revelar, não a mim, não a tu, aquela geração lá, deles lá, que o mistério que estava oculto de toda a geração, ou seja, o ministério do Espírito, viver só por fé e adorar a Deus só em espírito e verdade, só tu e ele, e mais nenhum ladrão,
Só tu e ele. Não é para tu ter ladrão. Não é para tu ter pastor. Não é para tu ter igreja. Não é para tu ter nada. É para tu ter nele. É para tu crer que ele já está em tu. Entendeu, inteligente? Então Paulo foi levantado para revelar isso. E eu estou revelando para vocês. Então, olha, para se cumprir a escritura, e disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando no caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Então, ele diz que tudo já estava consumado, tudo que ele veio fazer estava consumado, para cumprir a escritura. Então a escritura já foi cumprida, o inteligente. A Bíblia é um conjunto de livros de história, virou história. O que eu estou contando aqui é uma história, não é mais profético. Profético é tu esperar para o futuro, inteligente. E história, tudo já aconteceu, é passado. Que o teu desgraçado aí, a tua religião, essa miséria que está aí fora, eles te ensinam a tu esperar, a tu dar, a tu receber, a tu fazer macumba para ter mais uma casa. Ô, bebê! Então ele disse que tinha sede, ao invés de dar água a ele, lá os religiosos, essa praga que está aí fora, que faria a mesma coisa, deram foi vinagre para ele. E aí no 30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está tudo feito, não tem mais nada para fazer, seus monte de mentiroso infeliz. Padre, papa, pastor, essa desgraça toda que está aí fora, são tudo um monte de enganador, mentiroso. Tudo já está consumado, seu desgraçado. Não tem nada para tu fazer. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pronto, acabou. O Jesus de Nazaré, que esses ladrão prega, acabou aqui na cruz. Não existe mais. E o que é que existe? Deus. Deus que sempre foi espírito, o bebê. E o filho dele, que é espírito, não é o Lira, que é filho. O Lira é filho do seu Dácio, com a dona Inês. Então, ó, explicado isso aqui, eu vou passar aqui para João 20, versículo 24. Já passou 13 minutos, mas eu vou te mostrar o porquê que Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, o porquê que ele voltou ainda em carne, o porquê que ele ainda voltou num corpo físico, certo? Eu vou te mostrar o porquê. Porque o pessoal, os religiosos, diz assim: mas ele não ressuscitou no terceiro dia? Ele ressuscitou, abençoado. Quem ressuscitou foi o Espírito. E ele voltou em carne ainda porque é Deus. Deus pode tudo. E ele voltou em carne porque se ele não voltasse, Espírito ninguém vê. Então eles lá não iam crer que ele tinha ressuscitado. E nós cremos. Nós não vimos mão furada, nós não vimos ele voltar do túmulo ainda em carne, mas nós cremos que ele ressuscitou e que ele já está em nós, porque ele sempre foi Espírito, sempre. O Filho do Homem, ele veio para passar por toda a natureza humana. Lá, quando diz que Jesus foi tentado pelo diabo, esse diabo é a carne. Esse diabo é a carne, bebê. O diabo do pastor não existe. O diabo é o opositor, é a nossa carne, que é contra o Espírito, que é contra Deus. Entendeu, inteligente? Então, eu não vou ler nem só o 24, mas eu vou ler aqui bem rápido, né? 14 minutos.
João 20, para te explicar o porquê que Jesus ainda voltou em carne. Que vocês estão esperando, né? Que o teu ladrão lê lá Apocalipse e diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Não está falando contigo. Não está falando contigo. Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Quem é aí, por gentileza, que faz parte das 7 igrejas da Ásia? E essa igreja não era parede, tá? Ele está se referindo às pessoas. Então, ó, João 20, 19. Vou te falar aqui sobre o aparecimento de Jesus aos discípulos, tá? E te explicar o porquê que ele voltou ainda em carne. Olha, bem rápido. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, e que isso aqui eu tô contando uma história, tá? Eu tô contando uma história para tu entender que nada foi para tu. Que nada da Bíblia aqui é para tu. Não tem nenhuma carta da Bíblia aqui dizendo aos brasileiros. E é para tu ler para quê, Lira? Para tu entender, infeliz. Que quando tu nasceu, tudo já estava consumado. E o justo viverá por fé. Fé em quê? No que ele fez. Entendeu, inteligente? É só isso. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, vírgula, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, os caras tudo morrendo de medo. Com medo de quem? Da religião. Quando Jesus de Nazaré morreu e foi morto pela religião, por essa desgraça que está aí fora, os discípulos de Jesus ficaram tudo morrendo de medo e se trancaram lá numa casa, porque eles estavam sendo perseguidos pelos chamados sacerdotes e anciãos, que esse monte de vagabundo que existe hoje aí, entendeu? Que se dizem representantes de Deus. Então, ó, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, ó, dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe, paz seja convosco. Então Jesus apareceu no meio deles lá, com porta trancada e tudo, e disse, a paz esteja convosco. E eles viram Jesus? É claro que eles viram, que ele veio em carne. E se ele tivesse vindo em espírito, eles iam ver? É claro que não, bebê. Espírito ninguém vê. Deus ninguém viu, nunca viu e nem vai ver. Então ele disse, a paz seja convosco. 20. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, olha. Então ele lá, né, ele tinha que voltar desse jeito. Porque eles andavam com ele lá, mas eles ainda não estavam crendo que ele ressuscitou. Entendeu, abençoado? Então ele foi logo mostrando as mãos furadas, foi mostrando o lado onde entrou a espada do soldado, onde atravessou a espada. 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, ó. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha aqui o que Jesus disse para ele. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, né, essa palavra, o Pai me enviou, é ele falando do Pai, falando de Deus, que era ele mesmo, né, no Espírito. E ele disse, eu também vos envio. Vos envio. Tá falando comigo? Tá falando contigo? Claro que não. Tá falando com eles. E o que é que os enganadores fazem? Eles dizem que são discípulos de Jesus, que são apóstolos, que são isso. Só não dizem que são ladrão. E aí eles dizem que é o povo enviado por Deus para pregar essa macumba que eles pregam aí, para te enganar, para te roubar, para te escravizar, para fazer você um eterno apaixonado dos homens e que não serve a Deus. Entendeu, bebê? E eu fui escravo um monte de tempo. E botei tudo na privada. Todos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, falando dele,
eu também vos envio. Então ele disse, olha, vocês vão parar com esse negócio desse medo, vocês vão sair dessa casa e vocês vão pregar o evangelho do reino, que era o evangelho do qual eles estavam esperando. E que na verdade já tinha vindo. Como eu já expliquei para vocês, espiritualmente tudo já estava consumado. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, do qual os discípulos receberam, é o Consolador, do qual ele prometeu e disse, olha, se eu não for, se eu não morrer, se eu não sofrer, se eu não levar cuspida, se eu não for crucificado, o Consolador não vem, o Espírito Santo, do qual Pedro ficou contra, e ele chamou Pedro de Satanás. Então, o que é Satanás na Bíblia? Opositor. Tudo aquilo que se opõe às coisas boas, tudo aquele que se opõe às coisas de Deus é Satanás. E Lira, tu pode dar um exemplo de Satanás? Toda religião, todo religioso é Satanás. Por que, Lira? Você pode me explicar? Posso. Porque ele se opõe às coisas de Deus. Tudo já foi consumado, não é para ele fazer nada e ele diz que está fazendo. Está fazendo a obra de papai. Um monte de Satanás. O evangélico, o católico. Todos são Satanás. Porque são opositores. Não aceitam a obra de papai que já foi feita. Então, ó. 23. Se de alguns modos, se de alguns perdoardes os pecados, são lhe perdoados. E lhe tiverde, são retidos. Então tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui que ele, Jesus de Nazaré, está falando, ainda é o véu, ainda é a lei. E que tudo era sombra, não tem nada a ver isso daqui. Então, eu vou ler aqui só o 24, falando aqui da incredulidade e o porquê. Eu vou pedir desculpa, porque eu já tossir de novo. Então, ó, a incredulidade de Tomé. E eu vou ler e vou te explicar o porquê é que ele tinha que voltar em carne, abençoado. Por causa da incredulidade dos próprios discípulos, aqueles que andavam com ele, que não iam crer que ele ressuscitou se ele ainda não voltasse em carne. Ou seja, como Jesus de Nazaré. Mas que ao ele ir de assunto aos céus, depois de ter feito e ter aparecido e ter passado 40 dias e 40 noites, ainda em Israel com aquele corpo, do qual apareceu aos discípulos e a mais de 500 pessoas, aquele Jesus que foi elevado ao céu, sumiu, pereceu, deixou de existir. Entendeu, bebê? João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, quando Jesus apareceu aqui da primeira vez aos discípulos, né? Só tinha 11. Aliás, tinha 11 não, só tinha 10, né? Porque o diabo, quem é diabo? O acusador. Quem foi diabo? É um dos discípulos. Ele disse, eu escolhi dentre vós 12, um de vocês é um diabo. Judas. Então Judas já não estava mais. Já tinha se lascado, ido para o inferno. Que é sepultura também. Que não é o inferno do teu pastor. O teu pastor é um mentiroso. Tudo que ele abre a boca, não só ele, mas o Papa e todos os padres, toda a religião, se ele disser uma palavra, é mentira. É engano. É roubo. Entendeu, bebê? Então, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus. Então, quando Jesus veio, só tinha 10. Ele não estava, Tomé. Então, os discípulos foram dizer para ele, olha, Jesus apareceu a nós. Ele não acreditou. Ele disse só acreditar se ele visse as mãos furadas. Olha o que vai dizer aqui, ó. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele, o incrédulo aqui, respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, ó, e ali não puser o dedo, ó, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. É igual o crente. O crente diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, porque ele vê. Aí, ó, Jesus aparece novamente aos discípulos. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé, agora o incrédulo estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Olha, ó o incrédulo. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E essa palavra crente aqui? Vocês sabem que a Bíblia foi escrita toda no hebraico, né? E ela foi traduzida para o português, para o inglês, para o francês. E quem traduziu essa Bíblia aqui foi um cãozinho de saia chamado João Ferreira de Almeida. Então tudo ele fez aqui, né, para manter a igreja dele, a religião deles, né? Que eles dizem, por exemplo, mas só que eles têm coisas que eles não conseguem esconder, claro. Por exemplo, ele diz que o primeiro papa da Igreja Católica foi Pedro. Mas o papa da igreja não pode casar, o padre não pode casar, e Pedro era casado, porque aqui diz que a sogra de Pedro estava doente, e Jesus chegou e pôs a mão nela, e logo ela se levantou e foi fazer comida, foi fazer tudo lá. E como é que Pedro pode ser o primeiro papa da Igreja Católica, ou um monte de mentiroso? Se vocês proíbem o casamento, então virando tudo bicha. Não pode, não foi, mentiroso. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Porque essa palavra crente, né? Não é religião, tá? Não é religião. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurado, falando de nós, os que não viram e creram. Entendeu, bebê? Nós não vimos nada, mas nós cremos. Nós não temos religião, nós não temos mais macumba nenhuma. Nós temos Deus em nós. E é esse entendimento que a gente quer passar para vocês. Que vocês são enganados. Que vocês foram enganados. Que vocês estão sendo enganados. Entendeu, bebê? Então, ó, 29 minutos, passou do horário. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? E venham se libertar da mão desses gananciosos, desses ambiciosos, desses infelizes que estão aí roubando de manhã, de tarde e de noite e que vocês não conseguem entender. Usando o quê? Essa metralhadora aqui, ó. Essa metralhadora aqui chamada Bíblia. Eles roubam com isso aqui, usando isso aqui. Como, Lira? Lendo, aplicando em tu, botando pro futuro. Um futuro que não tem fim. Aí tu fica nessa loucura, esperando o que tu já tem. Esperando o que tu já tem, bebê.
Tu já tem tudo, é no Espírito. Então, vou parar aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dê o like na mensagem, compartilha. E, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.